Relacionamento, gente. Agora sim, hein. Nossa, Marcela, relacionamento é algo complexo, porque aqui na minha equipe, eu tenho professores que já foram coordenadores. Olha, eu tenho professores que já foram diretores. Inclusive, recentemente eu conversei com uma aluna e ela falou: "Marcélia, olha só, na minha equipe, a minha professora, ela foi diretora por 25 anos. E por questões políticas que algumas regiões do Brasil têm, você sabe, hoje ela está em sala de aula. Bate ou não bate aquela insegurança de você agora estar na liderança de um profissional que antes era a sua líder pedagógica e agora é o inverso. Mas olha, apesar dessa insegurança, não tenha medo, conquiste a confiança e eu vou te falar como você pode fazer isso. Você aprende todos os dias, inclusive com essas pessoas mais experientes. Ouça, observe, peça apoio, envolva nos projetos, não se sinta menos, porque agora é você que está na liderança. O relacionamento, você precisa conquistar a partir de com quais pontos que você vai desenvolver isso? Comunicação é o principal. A comunicação clara, transparente, objetiva, para orientar e direcionar os professores. E lembre-se, não é os professores mais queridos, não, é todos os professores. Essa comunicação clara e objetiva deve ser com todos. Para se comunicar com segurança, tem que saber o seu papel, o que você deseja, não foi o que a gente falou até aqui? O que eu quero comunicar? Qual a minha intenção sobre isso? Inclusive, gente, fuja de palavras complexas. Às vezes a gente acha que tem que falar difícil, né? Olha aqui como eu estou falando com vocês, de forma simples, porque eu tenho que me fazer clara. Então é isso que você precisa buscar, se fazer clara e não buscar palavras que sejam complexas, que te deixem segura. Até porque quanto mais complexidade tiver a sua conversa, mais insegurança você vai ter. E pior, pode ser que seu professor nem entenda o que você está pedindo, mas tá, Marcélia, e em resumo, é o que mesmo para fazer? Quantas vezes será que o professor não está fazendo o que você solicitou pelo simples fato de não ter compreendido o que você orientou? Pois é importante que quando você solicitar algo ao professor, vou te dar uma dica extra que nem estava aqui no mapa, então isso eu peço para você anotar. Quando você comunicar algo para o professor, fez a orientação, pergunte para o professor: "Você entendeu?", "Entendi". "O que é que você entendeu?". Peça para ele responder e repetir o que foi que você orientou, porque muitas vezes você vai perceber alguns pontos na comunicação que não foram compreendidas. E aí vai evitar que ele não faça como foi solicitado ou não consiga compreender e realizar. Essas simples perguntas alinham a comunicação, te dá segurança e também dá segurança para o professor. Agora, nessa comunicação tem algo que não pode faltar, além de tudo que eu disse aqui, hein? Documentar. Se acordar, tem que documentar sempre que for necessário. Se for acordado, tem que ser registrado. Como você registra isso? É muito simples, de forma prática e objetiva, não é uma carta, não é um livro que você vai escrever não, é os pontos principais do que foi solicitado, do que foi orientado. Quem são os envolvidos? O que precisa ser realizado? Qual o período que vai ser? Qual a importância e o objetivo do que está sendo solicitado? Registra, documenta e assina ambas as partes. E aí, pronto, quando você precisar pontuar o professor, alinhar de alguma forma, você vai ter segurança. Pega o documento e fala: "Ó, mas estava aqui, professora". "Ai, mas você não me falou isso". Gente, quantas vezes eu passei por isso, até que eu tivesse desenvolvido essa habilidade de documentário que foi solicitado, não só eu não, como a Carol também. Não sei se você conhece a nossa história, mas a gente já tem mais de 15 anos dentro de uma escola. Para estar aqui hoje orientando você, passamos por tudo isso e muito mais. Então, quando o professor fala assim: "Ah, mas ninguém me falou isso", as palavras do vento leva, o vento sempre leva. É por isso que você precisa documentar e essa é uma forma prática, simples de te dar segurança frente aos seus professores. Nesse processo do relacionamento, para ter segurança, você precisa ouvir genuinamente cada professor. Não julgue, não critique, ouça mais. Leia as entrelinhas do que as palavras querem dizer. Ou seja, o que é que o professor quer dizer com aquelas palavras, mas qual é o sentimento por detrás do que ele está apresentando. Muitas vezes temos a crença de que a resistência do professor é preguiça, não quer fazer, está acomodado, não quer saber de nada,
quando bem da verdade, na grande maioria das vezes, a resistência do seu professor é a falta de habilidade, de conhecimento em realizar. Mas para não ser criticado, como ele já deve ter sido por muitas vezes, ele nem pede ajuda, nem demonstra que não sabe. Ele simplesmente critica e apresenta resistência. Porque lá, no fundo, o que ele tem é uma insegurança em não saber realizar. E ninguém gosta de falar que não sabe. Percebe? A resistência também você aprende a lidar e conquista o professor quando você tem um bom relacionamento. A capacidade de ouvir é o que vai te conectar com o professor. Eu quero destacar isso neste momento que nós estamos falando de relacionamento, porque a mente da coordenadora, ela é cheia de problemas. Quantas vezes eu estava vendo o meu professor, mas eu não estava enxergando. Eu estava escutando, mas eu não estava ouvindo, porque enquanto ele falava, eu não via a hora dele terminar para eu voltar para o meu burocrático. Ai, termina logo para eu continuar o documento, porque documento é mais fácil que lidar com pessoas. A gente sempre fala isso para vocês, cuidado com isso, sai do piloto automático. Eu tive que me policiar, eu tive que criar hábitos de ouvir, e a Carol sempre traz isso, ouça genuinamente. Inclusive uma dica da Carol, que ela dá para as líderes ouro, anota, porque também não está no mapa. A Carol traz o seguinte: a cada reunião que você fizer com o professor, inicie a sua reunião sobre questões pessoais. E aí, como é que foi o final de semana? Como foi o seu dia? Como é que está o seu filho? Ele não estava muito bem de saúde? Demonstre um interesse genuíno. E não vai fazer pergunta da boca para fora, gente, que também não vai valer. Ah, tá bem? Ai, que bom. Então, professora, voltando para a pauta? Não, gente, tem que ser algo natural. As pessoas percebem, elas se conectam com pessoas verdadeiras. Lembre-se disso. É importante também ter o quê? Relacionamento, gente. Relacionamento com o professor é essencial. Escolas são feitas de pessoas, pessoas se relacionam, e você se relaciona com o professor quando demonstra para ele que se importa, muito mais do que você conhece. Ele não quer saber tanto que você sabe, não. Ele quer saber de verdade o quanto você se importa com ele, de forma genuína, ouvindo, ajudando e contribuindo. E ouvindo e também se comunicando de forma clara, objetiva, equilibrada e justa com todos os professores. Cuidado para não misturar o relacionamento, como eu disse, a amizade. Trabalhe pelo respeito e você conquista o apreço.